Olá, pessoal. Vamos continuar falando sobre as fontes de energia do Brasil. Agora vamos falar principalmente do nosso biocombustível, do nosso etanol. Entenda uma coisa. Quando se fala em energia no mundo, existe sempre uma pergunta. Quem poderá substituir o petróleo? Quem poderá fazer com que o petróleo deixe de ser a matriz energética mundial e possa fazer o meio de produzirmos energia gastando menos o meio ambiente, poluindo menos e preservando mais o nosso planeta? A grande pergunta é a seguinte: outras fontes de energia já existem e as pessoas pensam assim, por que não param de usar o petróleo para as outras fontes de energia? Por uma razão óbvia, existe uma vantagem do uso do petróleo, seus diversos usos, seu fácil transporte, mas existe um fator primordial. Quando se pensar em energia, pense nisso. Não adianta só pensar em custo-benefício. Para a gente entender a substituição de uma energia, é preciso levar em consideração custo, benefício e abastecimento. Você não pode usar como fonte de energia qualquer recurso que você não tenha garantia de abastecimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina você usa uma fonte de energia que você não consegue ter essa garantia. Exemplo, uma energia solar, uma energia eólica. E aí você vai passar por um grande evento como vai passar o Brasil, com Copa do Mundo e Olimpíada. E imagina justamente no jogo final, você olha para o céu, está sem sol já há 3 dias, não está ventando, você depende dessa transmissão e você corre o risco de ficar sem o abastecimento elétrico naquele momento. Quando se trata de energia, você precisa sempre garantir que o abastecimento será feito. Entenda isso. Aí você me pergunta assim, tá, mas por que a gente está falando isso na aula de etanol? Porque você para e pensa, como o etanol, como o nosso álcool, ele vem da cana, você para e pensa, o Brasil ele pode controlar se ele produz mais ou menos combustível. Isso nos dá uma garantia de abastecer o mercado. Se o mercado precisa de mais, nós podemos produzir mais, certo? Vamos começar a entender qual é a nossa grande questão em relação ao etanol. O etanol ele já apareceu no Brasil em outros momentos, principalmente na época de crise do petróleo. Entenda, tivemos a primeira grande crise do petróleo no ano de 1973. E o que acontece? O governo brasileiro, na tentativa de depender menos desse óleo que ficou mais caro, lança um programa chamado de Pró-Álcool em 75. E qual é a intenção do Pró-Álcool? Que nós possamos desenvolver motores a álcool, que nós possamos usar menos combustível proveniente do petróleo e assim nós podemos ser menos afetados pela crise. E o Pró-Álcool tem grandes momentos, principalmente porque em 79 acontece uma segunda crise do petróleo. E você sabe disso. Então o álcool passa a ser muito interessante. Junto, nesse momento, o que acontece para dar mais força ao álcool? O açúcar fica em baixa. Então, aquelas usinas produtoras, elas olharam e pensaram assim, vou produzir açúcar, vou produzir álcool. O álcool está dando muito lucro, o açúcar já está numa baixa de mercado. Então, o que eu farei? Produzirei álcool. E o Brasil começa a produzir álcool em larga escala. Isso não durou para sempre, você sabe disso. O que acontece? O petróleo tem a sua queda, o açúcar tem a sua valorização e os motores a álcool, na época, eles eram carros ou a gasolina ou a álcool. Aqueles carros só a álcool, eles não se adaptavam bem, principalmente em momentos frios. O carro esfriava, o carro não ligava, você tinha dificuldades. Quem viveu essa época lembra. Então, o que acontece? O carro a álcool, ele tem um período de esquecimento. O etanol, ele tem uma forte queda, certo? Só que olha o que acontece com o mundo. Começa a preocupação com o esgotamento do petróleo, começa a preocupação com o preço do petróleo que sobe vertiginosamente, o mundo começa a ficar sem saída, e aí o Brasil, de novo inovando no setor de energia, numa associação entre as grandes montadoras de carros no Brasil, elas desenvolvem uma coisa chamada motor flex. O que é esse motor flex? O motor flex é aquele que pode usar qualquer quantidade de álcool e gasolina combinado. O Brasil já tinha aumentado a quantidade de álcool na venda de gasolina e agora você pode literalmente misturar os dois. Isso deu uma força imensa para o etanol brasileiro, que já desperta interesse em muitos países, inclusive Estados Unidos. Por quê? A não dependência de petróleo hoje é uma intenção de vários países. Aí você me pergunta, então o etanol ele é extremamente positivo para o Brasil? Comercialmente falando, sim. Mas a gente tem que sempre analisar o outro lado. Ele pode trazer problemas? Claro. Quais problemas ele pode fazer? Imagine o seguinte. Imagine que o álcool comece a dar muito lucro, e aqueles produtores de cana, aquelas usinas, passem a produzir mais álcool do que açúcar. Eu posso ter um momento onde vai faltar açúcar no mercado, certo? Isso se configura como uma crise alimentar. Não só faltaria açúcar puro, como os produtos oriundos do açúcar, os produtos industriais, como biscoitos, massas e outros, ficariam mais caros. Então isso é uma coisa a se pensar. E outro problema é claro que o aumento do lucro em cima do etanol pode fazer com que as áreas plantadas aumentem. E uma coisa para você considerar, qualquer grande crescimento agrícola, você precisa ter atenção se ele está causando um grave desmatamento proporcional.
No caso do Brasil, nós já temos um grande desmatamento oriundo da soja, temos medo também de um maior desmatamento aliado à produção de álcool com o plantio da cana. Certo? Pessoal, até o próximo assunto.